Filar, uma notícia boa Boa. no cenário polícias municipais, né? Com certeza. Porque guarda municipal já está ultrapassado, dado a maré a onda azul, né? Sem É dúvida. a tendência daqui para frente. Então, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, né? Ele retirou o projeto que ele pretendia, né, enviar para a Câmara, né? Sobre a guarda patrimonial armada lá na cidade do Rio de Janeiro. Enfim, levantou uma série de polêmicas, entre tantas elas, né? Sem A dúvida. famosa pergunta, né? Por que não arma a guarda do Rio de Janeiro, né? Agora a Polícia Municipal do Rio de Janeiro, né? Enfim. Exatamente. E assim, vamos separar em duas etapas. Vou fazer primeiro a etapa ruim, né? As duas não tem muita coisa, vamos dizer assim, agradável para certos ouvidos, né? Mas etapa ruim. O Eduardo Paes, né? Que me perdoe, mas a impressão que eu tenho dele é que ele é um covarde, né? É um covarde. Porque ele tá na segunda reeleição dele. Já foi reeleito prefeito da outra vez. Aí teve, né, um intervalo, ele foi eleito, reeleito de novo, né? E, ou seja, todas as condições do mundo para mudar a Guarda do Rio de Janeiro. Exatamente. O tempo inteiro a Guarda do Rio de Janeiro esteve, vamos dizer assim, são 16 anos, né? Vão ao término desse mandato dele, 16 anos em que ele comanda a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Então, se a Guarda Municipal do Rio de Janeiro tem algum problema, tem algum defeito, a culpa é dele. Exatamente. A culpa é dele, né? Por que eu acho que ele é um covarde? Que aí é a minha percepção dele. De chegar agora, que você está tendo um movimento de várias cidades, antes, inclusive, da decisão do STF, né? De fortalecimento das guardas, como nós tivemos aqui em São Paulo, né? E assim, agora, nos 48 do segundo tempo, é uma questão política, de politicagem, na verdade. Porque política é bom. Política muda as coisas. Política transforma o nosso mundo. Politicagem é um lixo, né? E por politicagem, mandou esse raio desse Frankenstein lá para a Câmara lá do Rio de Janeiro, né? E assim, o Frankenstein, né? Quando você começa a olhar, fala, caraca, meu cara é surreal, né? Entendeu? Primeiro pela própria propaganda que ele fez. Sim. Ah, não, vamos colocar aqui reservistas, sei lá, do CPUR, né? Se não me engano, foi isso que ele falou, né? Sim, do curso de preparatório de oficiais da reserva do Exército, né? Então, assim, aí nós ficamos pensando, né? Como é que ele vai abrir um concurso para chamar um tipo de pessoa? Porque se para concurso para médico, o cara tem que ser formado em medicina. Sim. O concurso, por exemplo, assim, para procurador do município, o cara tem que ter OAB. Sim. Agora, para escrevente, você pode até colocar lá que o cara tem nível superior, mas nível superior em quê? É uma função mais abrangente. É a mesma coisa. Como é que você seleciona no povo um policial militar? Vai separar como? Corintianos e palmeirenses? Não vou falar do Corinthians, que tá um pouco dolorido ainda. Né? O 3-0. Né? Mas, como é que você separa num concurso? Então, só ali já havia assim, né, sinais de aberração. É verdade. Sinais de aberração. Então, o cara não cuida da guarda dele durante 12 anos. Ele não cuida da guarda dele, que o prefeito é a guarda dele. Sim. Ele tem que tomar conta da cidade, a cidade dele, ele tem que tomar conta. Então, não cuidou da guarda dele, não investiu nessa guarda, não procurou transformar a guarda para mudar o cenário de segurança pública do Rio de Janeiro. E aí, nos 48 do segundo tempo, 48 que eu falo com relação à eleição para governador, né? Que Sim. Tudo está indicando que ele vai ser candidato a governador, né? Exatamente. Então, e aí, né, Rafael, eu queria trazer um outro dado aqui sobre coragem. Sim. Eu conheço um cara de coragem. É o prefeito de São Sebastião. Esse cara tem coragem. Esse cara é corajoso. Por que ele é corajoso? Porque ele bancou o nome Polícia Municipal para a Guarda de São Sebastião. Ele bancou, foi lá, mandou um projeto de lei lá e segurou, recorreu, né? E mesmo quando teve aquele acidente terrível lá de desastre natural em São Sebastião, a Guarda já tinha o nome da Polícia Municipal. Isso. Ele bancou, ele teve coragem. A coragem dele vai bem além, viu? Ó, eu adoro o número, você sabe, né? São Sebastião investe na sua segurança pública
4,7993% do seu orçamento. Né? Então, o nosso orçamento aqui em São Paulo, Rafael, para esse ano 2025, está 1.456.000.000 e uns trocados. Então, 1.456.000.000 e uns trocados. Se o nosso orçamento tivesse o mesmo percentual que o corajoso prefeito de São Sebastião, que colocou polícia municipal, então ele falava os meus policiais, Sim. Ele falava os meus policiais. Ele não falava que era patrimonial lá. Ele falava os meus policiais. Se o nosso, aqui em São Paulo, fosse assim também, Rafael, o nosso orçamento seria de 5.388.000.000 e uns trocados. Nós estamos vendo o que o investimento traz de resultado. Sim. O investimento no Smart Sampa está mostrando o resultado. Né? Então, ou seja, por que não tinha Smart Sampa antes? Uma das coisas eu sei. Sim. Os prefeitos, foram 2, o Bruno Covas e o próprio Ricardo Nunes foram enganados. Exatamente. Foram enganados. Tinha o City Fraud. Né? Então, o City Fraud era, né, carinhosamente apelidado por nós aqui, era um sistema claramente ineficiente. Nós trocamos câmeras públicas, na época do Coronel Zé Roberto, as câmeras eram nossas, da guarda, nós, né, liquidamos esse sistema, e aí pegamos, né, por um sistema, não sei se comodato, ou sei lá como é que fazia um contrato lá, alguém que tinha uma câmera de segurança disponibilizava lá para a guarda fazer o monitoramento daquela área lá. Né? Mas a guarda não controlava a câmera, né, para onde apontar, para onde ler, qual o melhor ponto estratégico, Sim. Enfim. Né? E eu tenho certeza absoluta que alguém falou para os prefeitos, tanto para o Bruno Covas quanto para o Ricardo Nunes, que isso era a quinta maravilha do planeta. Né? E ele só foi descobrir quando ele olhou lá e falou, mas não funciona. Foi lá para a Coreia, né? Falou assim, o meu City Câmeras faz isso? Não. Como não? E nós estamos vendo o resultado do investimento agora. Verdade. Imagine só a segurança urbana com esses 5 bilhões, ou seja, tratando o cidadão paulistano igual São Sebastião trata o cidadão da cidade e os turistas que frequentam aquele local. Né? Volto a dizer de novo. Nós estamos vendo. O Smart Sampa tem passado em várias redes de televisão, nas próprias mídias sociais, tanto do prefeito quanto do secretário. Sim. Né? E assim, o resultado está aí. Ele é prático. Né? Ele é prático. Então, ou seja, quando a gente está falando em escala de coragem, eu coloco lá o prefeito de São Sebastião no mais alto nível da minha escala de coragem. E coloco o prefeito Ricardo Paes no mais baixo nível. Ricardo não, perdão, né? Eduardo Paes. O Eduardo Paes no mais baixo nível. Porque no meio disso tudo tem um negócio chamado povo. É verdade. Né? E que eu acho que esses governantes, esses que ao longo do tempo não investem nas suas guardas, tratam o povo como um detalhe desprezível. Porque eu não consigo enxergar outra maneira. Porque o Rio de Janeiro é um lugar violento. Você tem inúmeras mortes no Rio de Janeiro. Muito mais do que em São Paulo. É verdade. Proporcionalmente falando. Né? O Rio de Janeiro é muito mais violento que São Paulo. Então, ou seja, eu acho que o prefeito do Rio de Janeiro ele já deveria ter investido há muito mais tempo na sua guarda. É verdade. E agora vem com a politicagem, né, de se candidatar a governador, Sim. inventar essa moda de Força Nacional de Segurança Pública, uma gambiarra, né, ao invés de investir na sua guarda. É verdade, Vilar. E assim, o prefeito Eduardo Paes, ele poderia fazer como os seus outros colegas prefeitos, né? Já que ele não consegue chegar, né, no suprassumo que você mencionou, né, prefeito de São Sebastião, né, ele poderia chegar no meio termo. Veja só, aqui no âmbito de São Paulo, o sistema do Smart Sampa foi criado aqui pela cidade de São Paulo, né? Um projeto piloto, enfim, né? Está disponível, né, Eduardo Paes? Está disponível. Caso você queira implantar aí na sua cidade, na sua, entre aspas, né? Que você não é dono da cidade, né? Você é só o gestor, Exato. Né? Na cidade a qual o senhor é o gestor, é o prefeito, está disponível, né? Prefeito, vem aqui e aprende, né? Vem aqui e aprende. Visite aqui São Paulo, inclusive, prefeito Eduardo Paes. Se quiser vir aqui na sede do Sindiguardas conversar com o sindicato de guardas civis metropolitanos policiais
municipais ou policiais metropolitanos, né? Isso A Câmara vai decidir. a Câmara vai decidir, né? Vem aqui conhecer o maior sindicato de guardas civis, né? Que nós vamos passar os números, né? Para o senhor prefeito. Agora, ao invés de tomar atitudes produtivas, né? Esse é só Exatamente. um exemplo de tantos Você outros. usou a palavra perfeita. Produtivas. Produtivas, esse é só um dos exemplos que ele poderia fazer, né? Fica com esse cenário de politicagem, né? Exato. Arma a guarda do Rio de Janeiro. Ah, mas tá na lei orgânica, né? Porque você vai dizer, é difícil, porque tem que alterar a lei orgânica do município, da cidade do Rio de Janeiro, e politicamente é difícil. Então, só que a previdência dos servidores era difícil e passou. Passou. Não, e outra. A proposta dele é para alterar a lei orgânica. Né? Ou seja, por que não era possível fazer isso anteriormente? E agora é. Politicagem, né? Então, assim, no jargão popular, né? Parafraseando o filme lá, fictício, né? Tropa de Elite, atitude de fanfarrão, né, Vilar? Fanfarrão. Respeitosamente, atitude de fanfarrão. Então, assim, prefeito, invista nos seus policiais municipais. A guarda municipal pode ser a diferença entre a vida do contribuinte e a morte do contribuinte. O STF já decidiu. Não cabe mais discussão, certo, Vilar? Exatamente. É polícia ostensiva e comunitária. Não tem discussão mais. Basta investir, né? É isso aí. A segunda parte, Rafael, é o esforço dos guardas municipais do Rio de Janeiro para se defenderem. Eu vou colocar aqui uma imagem aqui, eu vou pedir para a produção colocar a imagem aqui, do ato que, né, houve lá no Rio de Janeiro. Essa imagem aqui é do Instagram do Jones Moura, né? Então, ele mobilizou a categoria, né? Ele foi lá, né? Lembrando que o Jones Moura, ele não tem nenhum mandato hoje, né? Então, ele tá lá colocando na cara dele a tapa, né? Eu espero que os moradores do Rio de Janeiro, não só os guardas, os moradores do Rio de Janeiro consigam enxergar isso, né? E façam justiça caso ele seja candidato lá em 2026, alguma coisa, né? Estadual, federal, não sei, né? Eu torço para que seja federal, né? Para a gente retome a nossa representação em Brasília, né? Mas o fato é o seguinte, o recado agora para os nossos policiais aqui de São Paulo. Olhem a foto, porque não está só o Jones Moura lá. Ele não está sozinho. Ele não está lá sozinho com o megafone pregando no deserto, né? A categoria estava presente. A categoria se fez presente. Ela estava lá brigando, né? É assim, eu sempre costumo dizer, Rafael, que quem tem mais de 10 anos de guarda viu a guarda ruim. Agora o cara que tem mais de 20 anos de guarda, ele viu a guarda Péssima. Que o capiroto fez tudo, todas as suas necessidades fisiológicas em cima, esfregou e passou na parede, né? Essa guarda, para quem tem mais de 20 anos, o cara que tem mais de 20 anos, ele viu a guarda no fundo do poço, naquela, né, termina a água, depois vê um lodo no poço, assim, depois do lodo, tava lá a guarda. Essa era a guarda há mais de 20 anos atrás, né? Então, assim, nesse período aí de dificuldades, nós estivemos sempre comandados por policiais militares. É fato histórico e não tem discussão. É verdade. É só pegar a história e olhar, né? Nós tivemos ou comandante mesmo, né, da guarda policial militar, ou policial militar como secretário municipal de segurança, ou coordenador de segurança, como houve um tempo, né? Esse tempo parece que vai voltar, né? Nós já estamos vendo assim os ventos de 2026 soprando e parece que vai voltar. Verdade. Então, o Rafael, eu acho que nós aqui, guardas de São Paulo, nós temos que olhar para esse exemplo do Rio de Janeiro, né? Do que está acontecendo no Rio de Janeiro, em termos de, primeiro, o prefeito lá ser um péssimo exemplo de prefeito, né? E segundo, a categoria respondendo ao chamado do Jones Moura, se fazendo presente, enchendo, né, a rua ali, fazendo aquela caminhada até a prefeitura. Essa mobilização fez com que o prefeito Eduardo Paes retirasse o projeto, né? Assim, só vou fazer uma correção, que o programa está no sábado, e se eu não me engano ele vai fazer isso na segunda-feira, né, o vídeo que eu assisti dele, né? Então, não sei se isso já aconteceu de fato ou não, né?
mas fala do próprio prefeito que ia retirar o projeto para reenviar alguma outra coisa, lá fazer ajustes que têm que ser feitos. O fato é que se não tivesse mobilização, meu filho, já era. É verdade. Já estava tendo audiência pública, discutindo já não sei se vai ser uma primeira discussão, primeiro turno lá, né? Que aqui em São Paulo você tem a primeira discussão e a segunda discussão. Sim. Ou seja, já estava passando. E a mobilização, a capacidade que os policiais lá do Rio de Janeiro, os policiais municipais da cidade do Rio de Janeiro, né, da maltratada guarda municipal do Rio de Janeiro, maltratada pelo prefeito, né, se mobilizaram, se engajaram nesse problema e produziram a resposta. E isso é um recado para nós aqui em São Paulo, né? Nós precisamos abrir o olho. Verdade. Né? O nosso atual secretário de Segurança Urbana postou em suas redes sociais que recebeu lá no Smart Sampa uma associação de amigos da Polícia Militar, né? Muito legal a gente mostrar o Smart Sampa, né? Mas nós estamos aguardando a nossa reunião aqui com a diretoria do Sindiguardas, que até agora nós estamos no 3º mês do ano e até agora não saiu. Só o último aqui, Rafael. 3º mês do ano e até agora não saíram os números de roubo de 2024. Nós não temos ainda a produtividade da guarda em 2024. Nem o comando da guarda e nem a Secretaria Municipal de Segurança Urbana publicaram. Nós estamos no 3º mês do ano já. Né? Será que eles estão esperando o ofício do Sindiguardas? Olha, com base na lei da transparência, forneçam esses números. Eles são importantes para a gente alterar as coisas em Brasília. Né? Porque sem os números, com certeza, o Supremo Tribunal Federal, né, não teria deliberado dessa forma. Porque se é um órgão que não produz nada, ele gasta dinheiro público. Ponto. É dinheiro jogado fora. Como é que o Supremo iria fazer uma análise abrangente, como foi feita, de um órgão que joga dinheiro fora? Então, ou seja, os números, e aí quero louvar aqui mais uma vez o comandante Agapito, porque ele produziu os números de 2023. Nós, Sindiguardas, enviamos, o próprio comando da guarda enviou lá pro ministro do STF, porque assim, o Ricardo Nunes também até agora não enviou ofício lá pro Congresso Nacional pedindo aprovação da PEC 57. Ato simples. Pegar um ofício da Prefeitura de São Paulo, a maior cidade do Brasil, e mandar para o Congresso. Presidente da Câmara, por gentileza, põe a PEC 57 para tramitar. Não fez isso. A Câmara de São Paulo, até agora, não votou a moção de apoio à PEC 57. Lembrando que até o final do ano passado, a Câmara estava assim, integralmente com o prefeito Ricardo Nunes. Esse ano está meio diferente, né? Tá meio esquisito o negócio lá. É verdade. Né? Mas o fato é que nem a Prefeitura de São Paulo e nem a Câmara de São Paulo moveram uma palha para a aprovação da PEC 57. Né? No caso da Prefeitura de São Paulo, acho que não moveu nenhuma palha para o STF. Porque o procurador que defendeu lá foi o da Câmara. Sim. E não da Prefeitura. É verdade, Rafael? Exatamente. Vilar, como bem colocado por você, né, o secretário, né, ele recebeu os amigos da Polícia Militar, né? Sim. Só que ele esqueceu de receber os amigos da Guarda Civil Metropolitana, né, secretário? Secretário, né? Faça igual o seu antecessor. Exatamente. Né? O secretário municipal de segurança urbana em exercício, Alcides Fagotto Júnior, né? Sempre nos recebeu, né? Sempre nos recebeu. Ô Vilar, eu já tô com vontade de colocar uma faixa na frente da prefeitura e falar, volta a Fagotto como titular, né? Porque assim, com essa postura, então assim, eu não recebo porque não tenho tempo, mas para receber os militares tem tempo. Exatamente. Né? Para fazer vídeos, embora assim, a gente entende que faz parte da política, Exatamente, propaganda e tal, né? Tem que colher mesmo os frutos. Mas para fazer vídeos, entre tantas outras coisas, estar em diversos lugares, fazer reunião com uma série de setores, participar de eventos, sindicatos, eventos de construtora, eventos de engenharia, eventos de tudo, né? Aí tem tempo, mas para receber os amigos, eu não tô nem falando do sindicato, tô falando dos amigos da Guarda Civil Metropolitana como um todo. E também o Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos, né? Um sindicato que é, não só esse, mas todos os outros, né? Ele tem base constitucional. Secretário, não coloque a política da mordaça na sua gestão.
Escute a categoria. O sindicato é a voz dos trabalhadores, a qual você tanto usa para fazer as suas propagandas políticas e, como já disse, a gente entende isso, né? Mas não use o instrumento da mordaça. Nós já há meses estamos pedindo reunião com o senhor e sequer nós tivemos uma devolutiva sobre essa questão. Data, nesse momento eu não posso, mas tal data eu posso. Não, sequer respondeu. No jargão popular, parece que eu ia falar enfim, ia fazer uma frase aqui, mas eu não vou fazer. Mas parece que o senhor está desprezando os policiais, porque quando você não recebe o sindicato dos guardas civis metropolitanos, você está desprezando a sua categoria. Secretário, receba o sindicato, receba os guardas. Porque veja só, como você bem disse, né, a gente está sentindo ventos, né? Ventos estranhos, né? Ventos do passado. Ventos do passado. Assim, eu quero acreditar, Vilar, pelo amor de Deus, né? Que os ventos do passado, né? Que comprou o bote pro bombeiro e um outro bote para guarda, para náutica, né? Sendo que do bombeiro tinha motor e da náutica não tinha motor e não tinha remo, esses ventos não estão soprando no ouvido do senhor. Espero que não, né? Eu quero acreditar, secretário, que os ventos, né, que comprou munição de calibre 12, sem ter calibre 12, para depois doar para outra força, coincidentemente, Vilar, para a polícia militar, né, não esteja soprando no ouvido do senhor. Assim, eu poderia ficar aqui meia hora falando dos ventos do passado, né, Vilar? Defeito é o que não falta. Defeito é que não falta. Então, secretário, receba o sindicato dos guardas civis metropolitanos. Até porque, Rafael, o sucesso deste momento advém do diálogo que a SMSU teve conosco. Porque assim, a gente encontrou problema, vamos lá e vamos resolver juntos os problemas. Exatamente. Né? Porque quando um sindicato não encontra, né, o diálogo para resolver o problema, nós somos obrigados a ir para fora. Ministério Público, imprensa, e ninguém ganha com isso. Porque você tem ponto de atrito, né? Então, ou seja, o sucesso de hoje, se hoje a guarda tem capacidade, tem força para atender as demandas do Smart Sampa, foi porque ao longo deste processo, né, a SMSU, né, em primeiro com a secretária Elza, em segundo com o secretário Fagotti, tinha diálogo. Né? Coisa simples, secretário. Coisa simples. Né? E assim, vamos torcer para que o Deus ilumine o secretário aí, que ele abra o diálogo e que a gente consiga fortalecer a nossa guarda. Se ela fortalecida tem dado os resultados para a população, né? Eu espero que os políticos assim o pensem, né? Que tudo isso é para o bem-estar da população. Sim. Né? Para o bem-estar do povo. Né? Então, se ela fortalecida até hoje tem dado esse resultado, nós temos que buscar fortalecê-la ainda mais para o futuro. E quiçá um dia, né, não sei se nós como humanidade vamos atingir esse ponto, né, não precise usar a polícia. Porque a polícia existe porque existe o abuso de algumas pessoas. Então a polícia coíbe os abusos. Né? O fato é que isso está bem longe. Sim. Né, de acontecer no mundo, né? Quiçá aqui no Brasil. Nós estamos caminhando ainda. Então, o secretário, né, olhe com carinho para isso, né?